Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo respondendo perguntas do Quora aqui do canal Como Aprender. Se você já me acompanha um tempo aqui no canal, deve saber que eu tenho um espaço no Quora chamado Como Aprender, que eu compartilho textos tanto de minha autoria quanto de colaboradores que participam do espaço. E se você ainda não conhece o Quora, você pode saber um pouco mais sobre ele neste vídeo aqui, que eu vou deixar também o link aqui na descrição. E hoje eu escolhi mais 10 perguntas das centenas que eu recebo lá no Quora. Confesso que já faz um tempo que eu não respondo nenhuma pergunta por lá. Mas também sei que tem alguns seguidores lá do Quora que também acompanham o conteúdo aqui do canal. Então eu vou responder aqui no vídeo. E se você ainda não faz parte da comunidade do Como Aprender lá no Quora, eu te convido a seguir por lá e o link está aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, primeira pergunta. Por que os professores universitários costumam ser muito mais legais do que os professores da faculdade ou do ensino médio? Bom, aqui eu fiquei na dúvida se a pessoa que faz essa pergunta faz alguma diferenciação, uma distinção entre faculdade e universidade. Porque em universidades, normalmente quando elas são muito grandes, elas têm várias faculdades que fazem parte dela. Então, de certa forma, os professores dessa faculdade também são professores universitários. Mas enfim, vamos pensar que ela quis dizer de professores de universidades grandes, né? Eu diria assim, o que seria ser legal, né? Porque se você pensar que um professor de universidade, normalmente com turmas grandes, costumam não conseguir dar muita atenção individualizada, normalmente o que ele faz é assiste quem quer e faz quem quer. Se isso é ser mais legal, por que falam que é importante estudar todas as matérias na escola, se hoje eu não uso nem metade delas? Para não fazer comentários que nem este aqui nas redes sociais. Quais são os motivos válidos para faltar à escola? Se tiver uma doença que passe para outras pessoas, talvez? Você acha mais importante a escola dar aula de matemática ou de empatia? Acho que um não exclui o outro, certo? O que te ajuda a manter o foco nas atividades diárias de trabalho e estudos? Bom, eu costumo planejar muito bem as minhas atividades, né? Então eu gosto de dividir as minhas tarefas em blocos. Então, por exemplo, se eu tenho uma atividade dentro da universidade, eu tenho um bloco de horário que eu tenho que resolver todas as coisas relacionadas à universidade. Se tem coisas do meu projeto pessoal, eu tenho um horário fixo que também eu tenho que resolver dentro daquele dia, daquele horário. Costuma funcionar bem para mim, porque eu sei quantos blocos de atividades eu preciso para terminar uma certa tarefa, né? E isso acaba me deixando mais focada. Aqui no canal eu já dei várias dicas de como usar, por exemplo, o Google Keep, também o Trello, e vocês também podem usar o Google Agenda, que é uma coisa que eu não apresentei especificamente aqui no canal, mas se vocês querem que eu dê uma dica sobre ela, usa a hashtag Google Agenda aí nos comentários. Qual é o melhor tipo de música para ouvir enquanto estuda ou trabalha em algo mentalmente exigente? Neste vídeo aqui, eu explico um pouco da diferença dos tipos de músicas e os tipos de tarefa que você faz ouvindo música e o quanto ela pode interferir uma na outra. Então, se você quiser saber a resposta desta pergunta, assiste este vídeo aqui e o link também está aqui na descrição do vídeo. Por que não consigo me concentrar enquanto ouço música? A resposta está neste vídeo aqui também. Como conciliar estudos, trabalho, família, vida espiritual, cuidados da casa, atividades físicas e amigos? É verdade que vai ter coisa que não vai dar para se dedicar 100%? Eu sempre acredito é questão de prioridades na sua vida, né? Então, vai ter certos momentos que você vai conseguir dar mais atenção a alguns aspectos da sua vida, menos em outras, e eu acho que isso é um processo natural. E se você está se sentindo muito ansioso, ansiosa porque não consegue cumprir determinadas atividades, eu gravei este vídeo aqui há um tempo atrás, que eu falo um pouco desse processo de ansiedade, como foi comigo, e talvez possa te ajudar a pensar um pouco de como planejar as prioridades na sua vida. Então vai lá assistir, o link também está aqui na descrição do vídeo. Como posso evitar adormecer na aula? Bom, comigo funcionou assim. Primeira coisa é ter uma boa higiene de sono. Isso quer dizer para você sempre tentar dormir e acordar sempre no mesmo horário, porque isso é uma forma de você colocar uma certa disciplina no seu cérebro, de saber quais são os momentos de atenção e outras que você pode ficar um pouco mais relaxado. Então assim, se você tem uma rotina
onde você precisa se concentrar em determinados horários da noite, então você precisa fazer de um jeito que o seu horário de sono sempre seja regular. Mesmo que você vá dormir tarde, sempre seja no mesmo horário e você também vai acordar mais ou menos no mesmo horário, tá? E a segunda dica é tentar prestar na aula de forma ativa. Porque quando você está assistindo a aula e vamos supor que você esteja cansado, se você fica só assistindo aquela aula, se ela for monótona ou muito difícil, a sua tendência é adormecer. Então, prestar atenção de forma ativa é tentar fazer com que o seu cérebro preste atenção ou se force a prestar atenção. E uma das formas de fazer isso é usar o método Cornell, que eu já ensinei neste vídeo aqui, tá? E aí, se você fizer anotações, você vai se sentir obrigado a pensar um pouco sobre o que o professor fala, transformar em suas próprias palavras e fazer a anotação. Então essa é uma forma de você não adormecer durante a aula. E a terceira dica que eu dou é: conheça os limites do seu corpo. Isso significa que não adianta você fazer muita coisa durante o dia e querer prestar atenção na aula também, por exemplo, né? Então tente priorizar algumas atividades e você precisa também ter energia para prestar atenção. Se você estiver muito cansado, provavelmente você não vai ter forças para conseguir prestar atenção na aula. É claro que todo mundo tem atividades, tem prioridades, mas para que você consiga colocar a aula também como sua prioridade, você também tem que planejar todo o restante, como eu falei sobre atribuições de prioridades quando eu falei do exemplo das caixinhas, né, dos bloquinhos de atividades que você deve fazer durante o dia. E assim talvez você vai conseguir gerenciar melhor sua energia e conseguir prestar atenção melhor nas suas aulas sem adormecer. E a última pergunta, que é a capa deste vídeo, é muito difícil passar na USP? Bom, então vamos primeiro definir o que é passar. Então, passar no sentido de ingressar na USP, né? Então, ser aprovado no vestibular da USP, e passar no sentido de ser aprovado na universidade e se formar pela universidade, né? Podemos ter esses dois sentidos. Tem muita gente que brinca que passar na USP, ou seja, ser aprovado no vestibular da USP, é muito mais fácil do que se formar. Eu diria que isso depende. Porque para eu dar uma resposta mais precisa se é difícil ou não, isso depende da pessoa que está falando, né? Então, por exemplo, se eu que fui aprovada já no vestibular da USP falar que não é difícil passar na USP, pode ser um parâmetro meu porque eu fui aprovada, eu consegui ser aprovada. Agora, pode ser que isso não seja realidade para outra pessoa, porque essa mesma pessoa não tem os mesmos conhecimentos prévios que eu tenho, ou não passou pela mesma experiência assim em escolas de vida, então tudo isso também conta. Por outro lado, se eu disser, não, é muito difícil passar, eu tive que estudar muito para passar na USP, pode não ser a realidade para algumas pessoas. Para outras pessoas pode ser que o fato de já estudar numa escola que já é preparatório para vestibular já seja suficiente e não seja tão difícil de passar também. Então sempre depende do referencial. Então a melhor resposta que eu daria para responder se é difícil ou não passar na USP é você mesmo analisar. A primeira coisa que você deve fazer é acessar o site da FUVEST, que é a instituição que é responsável pelos vestibulares da USP, e lá você pode conferir os editais anteriores dos vestibulares e ver qual é a ementa, né? Qual é o conteúdo que cai normalmente todo ano na FUVEST. E a segunda dica é ter um planejamento de estudos. E você pode ver várias dicas de como fazer um planejamento aqui no canal, tá? Então eu vou deixar o playlist aqui na descrição do vídeo também. Mas, além de planejar, você precisa saber quais são os conteúdos que você tem mais dificuldade. E aqueles que são mais fáceis você pode deixar um pouco mais para o final, para revisão. E a terceira dica é: faça simulados. Então lá na internet, se você procurar, com certeza vai ter vários simulados da FUVEST de anos anteriores. Você pode fazer esses testes e ter uma noção de como você se sai numa prova similar e o quanto que você precisa ainda estudar certos conteúdos, né? Eu vou deixar também algumas sugestões de sites que façam esse tipo de simulados que eu encontrar. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E a quarta dica é: confira a concorrência dos cursos que você tem interesse. Então aqui é importante você pensar quanto foi a nota de corte do ano anterior daquele curso que você tem interesse. Será que você está conseguindo fazer no simulado uma pontuação superior ou similar
a essa nota de corte, lembrando que a cada ano ele pode variar um pouquinho para mais ou para menos. Então o ideal é que você consiga sempre fazer uma pontuação próxima e para cima, para garantir que você vai ser aprovado, né? Então por aí você consegue ter uma noção de quanto você precisa estudar e o quanto que você tem chance de ser aprovado num curso da USP. Mas atenção, uma coisa importante que vocês precisam saber é que nota de corte mais baixa não significa curso mais fácil. E é aí que está exatamente aquela pegadinha do início que eu falei. Passar na FUVEST é fácil, difícil é se formar. Porque essa é a realidade para alguns tipos de curso, principalmente se você entra num curso que não tem afinidade com você. Então é muito importante saber o que você quer atuar profissionalmente no futuro. E se você ainda tem dúvidas e não tem ideia por onde começar, tem este vídeo aqui, que eu também falei um pouco das inteligências múltiplas e como você pode guiar de certa forma suas preferências para escolher a carreira certa. Então, antes de querer saber uma resposta mágica para a pergunta "é difícil passar na USP?", tente fazer todas essas dicas que eu acabei de falar. E se você gostou de mais um vídeo respondendo perguntas do Quora, deixa um gostei para eu saber e deixa aí nos comentários com a hashtag Quora5 se você quiser que eu faça mais vídeos neste formato. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita e me acompanhe nas redes sociais que estão aqui na tela. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!